Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui que vos fala é o professor André Lima e estou para dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós finalizamos a parte de funções orgânicas, tá? Lembrando que é uma competência habilidade que você precisa ter para o Enem, reconhecer as funções, saber dar nome para elas, tá? E a gente vai usar muito também daqui para frente essas funções. Então, se você ainda tem, alguma lacuna a ser preenchida, é bom voltar a revisar, estudar essas funções orgânicas para não ter dificuldade nos próximos conteúdos. Nós vamos continuar aqui com química orgânica e agora iniciar o assunto de isomeria. Vamos lá para começar? Pessoal, vai ser o seguinte. Nós utilizamos desde lá o primeiro ano. Você tem lá isótopo, quando elementos têm o mesmo número de prótons. Isótono, quando elementos têm o mesmo número de nêutrons. Isóbaros, quando elementos têm o mesmo número de massa. Mas também tem algumas grandezas, tipo isobárico, isocórico, isotérmico, isovolumétrico, tá? Então, esse iso, ele vai significar mesma quantidade. É uma relação de igualdade, tá? Uma relação de igualdade, certo? Mero significa parte, pedaço. Então, isômeros são compostos formados pelas mesmas partes, pelos mesmos pedaços. Em outras palavras, a gente vai falar o seguinte: isômeros são todos aqueles compostos de substâncias diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, são formadas pelas mesmas partes. Eu posso colocar como uma analogia, por exemplo, os anagramas. Se eu juntar as letras A, M, O, R nessa ordem, podemos formar a palavra amor. Mas se eu trocar a ordem, vamos formar outras palavras, como por exemplo Roma, armo, mora, ramo. Então vai ter outras palavras, algumas com significado e outras não, tá certo? Mas o fato de eu trocar a posição delas, eu consigo formar outras palavras. Vamos pegar duas, a palavra amor e Roma. Na língua portuguesa, amor ela é um substantivo abstrato. Aquilo que você não consegue ver, não consegue tocar, mas consegue sentir. Já Roma é um substantivo próprio, nome de cidade. Então, você tem as mesmas letras, na mesma quantidade de elementos. O simples fato de trocar a posição, tu consegue formar duas coisas completamente diferentes, com propriedades completamente diferentes. Na química, algo muito parecido também vai ocorrer, tá? Por exemplo, eu tenho aqui esse composto com essa receita: 2 carbonos, 6 hidrogênios, 1 oxigênio. C2H6O. Esse último H aí não tem, tá? Foi colocado a mais, mas ele não tem. Então, se eu pegar esses 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, organizar, eu posso formar um álcool ou posso formar um éter. Pessoal, é como se fosse pegar o seguinte, olha. Se eu colocasse em duas bancadas os mesmos ingredientes e duas pessoas fossem cozinhar, iria fazer a partir desses mesmos ingredientes pratos diferentes. É isso que é a isomeria. Os mesmos elementos podem formar substâncias diferentes com estrutura, com propriedade completamente diferente uma da outra. Isso é a isomeria, tá bom? Então, para eu saber se dois compostos eles são ou não isômeros, eu tenho que me atentar a duas condições: se elas são substâncias diferentes e se elas apresentam a mesma fórmula molecular. Se elas obedecerem a essas duas condições, são isômeros, são compostos isômeros, tá bom? Bora ver lá os casos da isomeria. A isomeria ela se divide em dois principais casos, que é a isomeria plana ou constitucional, que a gente vai ver hoje, ou a isomeria espacial ou estereoisomeria, que vai ser assuntos de próximas aulas. A isomeria plana ou constitucional
se divide em 5 tipos: a isomeria de função, de cadeia, posição, compensação e tautomeria. Já a espacial se divide em 2: a conformacional e a configuracional. Conformacional vai ter destrógeno e levógeno, e a configuracional as cis-trans e a Z. Né? Bora ver lá. Isomeria plana, estrutural ou constitucional. Pode-se resumir com base na proposta mais atual, que as ligações entre os átomos estão organizadas de forma diferente. Os compostos chamados de isômeros constitucionais ou estruturais ou planos. Há 5 tipos: isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação e a isomeria dinâmica. Aqui, antes de a gente ver cada uma delas, eu quero fazer uma observação muito importante. Para eu analisar se há isomeria plana, eu preciso receber, no mínimo, 2 estruturas. Tá? Eu preciso receber pelo menos 2 cadeias. Para quê? Para comparar. Eu vou comparar a estrutura A com a estrutura B e tentar encontrar qual é a diferença entre elas. A diferença é o tipo da isomeria que estou procurando. Tá? Então, não esqueçam disso. Para a isomeria plana, eu preciso ter, no mínimo, 2 estruturas. Para que 2? Para poder comparar e encontrar a diferença entre elas. Então, bora ver nosso primeiro tipo de isomeria. Isomeria de função. A isomeria de função, isômeros de função são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções diferentes. Por exemplo, o par álcool e éter. Todo álcool é isômero de éter que apresenta o mesmo número de carbonos e mesmo tipo de ligação. Não pode ter um com ligação simples e outro com ligação dupla, tá? Então aí, no meu primeiro composto, nós vamos ter a fórmula C3H8O, e no segundo composto, que é o éter, eu vou ter C3H8O. Tem a mesma fórmula molecular. O primeiro composto é propan-1-ol, o segundo é metoxetano. Então, sim, são substâncias diferentes e sim, tem a mesma fórmula molecular, portanto, são isômeros. Então, não esqueçam, todo álcool é isômero de éter quando apresenta o mesmo número de carbonos. Um outro par também que vai ter isomeria de função é o aldeído e cetona. A minha primeira estrutura é o propanal, é o aldeído de 3 carbonos. A minha segunda estrutura é a propanona. São compostos diferentes, propanal, propanona. E a fórmula molecular é C3H6O. Então, as duas substâncias são diferentes e, sim, têm a mesma fórmula molecular. Portanto, são isômeros. Então, vamos lá. Nosso primeiro caso é álcool éter. O segundo, aldeído e cetona. Vamos ter ácido carboxílico e éster. Todo ácido carboxílico é isômero de um éster que apresenta o mesmo número de carbonos. O meu primeiro ácido carboxílico é o ácido propanóico. O éster é o etanoato de metila. E os dois têm a fórmula C3H6O2. Então, sim, são estruturas diferentes. E sim, têm a mesma fórmula molecular. Portanto, são isômeros. A pergunta é, qual é a diferença entre eles? A função orgânica, porque um é ácido e o outro é éster. Então, se a diferença é a função orgânica, isomeria de função. Nitrilos e isonitrilos. Esse grupo de funções orgânicas eu não passei para vocês. Ele não é um grupo que cai no Enem. Durante tantos tempos de prova de Enem, não lembro de ter visto esse grupo. Então eu podei no conteúdo, tá? Mas se vocês forem comparar, a única diferença de um para o outro é a posição do carbono e nitrogênio. Que um primeiro é carbono e nitrogênio, depois outro é nitrogênio e carbono. Só isso que muda entre eles, tá? Eu não vou me prender porque não foi passado para vocês. Então não esqueçam. Isomeria de função
Ocorre quando os dois compostos têm funções diferentes. Tá? Tem funções diferentes. Já a isomeria de cadeia vão acontecer com compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função orgânica, mas diferem entre si quanto à cadeia carbônica. Então, aqui, para a isomeria de cadeia, tem que ter a mesma função. Por exemplo, se um é hidrocarboneto, o outro tem que ser hidrocarboneto. Se um é álcool, o outro tem que ser álcool. Se um é cetona, o outro tem que ser cetona. Tem que ter a mesma função. Porque se forem funções diferentes, é isomeria de função. Tá? Vamos lá. Compostos isômeros de cadeia saturada e cadeia insaturada. O primeiro é o ciclopropano, terminação O, é hidrocarboneto. O segundo é o propeno, terminação O, é hidrocarboneto, mesma função. Eles apresentam a mesma função orgânica, então qual é a diferença de um para o outro? O tipo de cadeia. O primeiro tem uma cadeia fechada, o segundo tem uma cadeia aberta. O primeiro tem uma cadeia saturada, ou seja, apenas de ligações simples, e o segundo tem uma cadeia insaturada, tem uma ligação dupla entre carbonos. Então, se a diferença é o tipo de cadeia, a isomeria é isomeria de cadeia. Também pode ocorrer com uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Nós vamos ter no primeiro composto butano, but porque é 4 carbonos, an porque é ligações simples entre carbonos, o porque é hidrocarboneto. O segundo nós temos o isobutano, tá? Ou metilpropano, tanto faz. But porque tem 4 carbonos no total, o iso porque está ligado pelo carbono no meio, an ligações simples, o hidrocarboneto. Portanto, as funções orgânicas são iguais. Um é hidrocarboneto, o outro é hidrocarboneto. E qual é a diferença entre esses dois? Um tem cadeia normal, o outro tem cadeia ramificada. Então, a diferença entre eles é o tipo de cadeia carbônica. Portanto, é isomeria de cadeia. Também vai ter isomeria de cadeia quando um tem cadeia aberta, o outro tem cadeia fechada. É o caso do hexueno e do ciclohexano. Os dois vai ter a fórmula C6H12 e os dois são hidrocarbonetos. Tem a mesma fórmula molecular, tem a mesma função orgânica. Então, qual é a diferença? A diferença é o tipo de cadeia, que um tem cadeia aberta, outro tem cadeia fechada. E por último, também essa isomeria, ela pode ocorrer com o núcleo, tá? Nesse caso, compostos isômeros de cadeia fechada, a isomeria de cadeia é denominada de isomeria de núcleo, quando for essas cadeias fechadas. O primeiro núcleo é um ciclopentano, o segundo é um ciclobutano e o terceiro é um ciclopropano, mas todos com a fórmula C5H6. Tá? Então, o núcleo do anel é que vai ser diferenciada. Também a gente pode ter a isomeria que ocorre com uma cadeia homogênea e uma cadeia heterogênea. Nós vamos ter aí a etilmetilamina e a propilamina, tá? Ambas as cadeias com a fórmula C3H9N, tá? Os dois pertencem à mesma função, os dois são aminas, porém o primeiro tem uma cadeia heterogênea, porque tem um heteroátomo, o nitrogênio entre carbonos, e o segundo tem uma cadeia homogênea. No segundo caso, o nitrogênio ele não é heteroátomo, ele não está entre carbonos, tá? Então, eles são da mesma função orgânica, eles apresentam a mesma fórmula molecular, portanto, diferem-se entre si pelo tipo de cadeia, que um tem cadeia homogênea, o outro tem uma cadeia heterogênea, tá? Então, agora a gente vai ver outro tipo de isomeria. Isomeria de posição. Os isômeros de posição são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, a mesma função orgânica, mas diferem-se entre si na posição de um grupo funcional, ou de uma ramificação, ou de uma insaturação. Então, você vai ter compostos com a mesma fórmula, mesma função, mas com diferentes
posições. Se for comparar ortocresol com metacresol, a diferença de um é que a ramificação no primeiro está no carbono número 2. O metil no primeiro anel está no carbono número 2. E a ramificação no metacresol vai estar no carbono número 3. Tá? Veja lá, esse que está destacado, que é a hidroxila, ela está no carbono 1 sempre. Mas o metil, o primeiro está no carbono 2, o segundo está no carbono 3. Então, elas são da mesma função, tem a mesma fórmula molecular, tem a mesma cadeia carbônica, tá? Então não é isomeria de cadeia, a cadeia é a mesma, porém difere-se entre si pela posição da ramificação, tá? A ramificação aí está em posição diferente. Nesse outro caso aqui, a diferença entre os compostos é justamente a posição de um substituinte, tá? O primeiro é 1-cloropropano, o segundo é 2-cloropropano. Então, o substituinte, o radical, a ramificação cloro, tem posições diferentes. Essas duas estruturas têm a mesma função orgânica, a mesma fórmula molecular, a mesma cadeia, mas diferem entre si pela posição do substituinte. Então, é a isomeria de posição. Ainda vai ser isomeria de posição quando os compostos diferirem entre a posição da insaturação, tá? Você tem o pente 1-eno e o pente 2-eno, no primeiro exemplo aí, tá? Você tem compostos diferentes, com a mesma função, mesma fórmula, mas com diferentes posições da insaturação, tá? Os outros casos também se estendem para esses exemplos, tá? Entre o but2-eno e o but1-eno. But2-ino e but1-ino, por exemplo, também vai ser isomeria de posição. Isomeria de compensação. A isomeria de compensação, ela é um caso particular da isomeria de posição. Ela é, na verdade, isomeria de posição. Só que a diferença de uma estrutura para a outra é a posição do heteroátomo. Ela é específica para heteroátomo. No exemplo anterior, a diferença é entre a posição da ramificação, insaturação ou grupo funcional. Agora aqui não. Aqui a diferença é pela posição do heteroátomo. Aqui no texto fala o seguinte, olha. Isomeria de compensação. Os isômeros de compensação ou metâmeros são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função orgânica, mas diferem entre si pela posição do heteroátomo. Isso pode ocorrer, por exemplo, função éter. Você tem um etoxetano e tem um metoxpropano. Tá? Os dois são compostos diferentes, os dois têm a mesma fórmula molecular, os dois têm a mesma cadeia carbônica. Olha, um aberto, outro aberto. Um normal, outro normal. Um saturado, outro saturado. Um é heterogêneo, outro é heterogêneo. Então, qual é a diferença entre eles? A posição do heteroátomo. No primeiro composto, é como se esse heteroátomo estivesse entre o segundo e o terceiro carbono. E lá no segundo composto, é como se esse heteroátomo estivesse entre o primeiro e o segundo carbono. Então, a posição do heteroátomo é o que difere entre eles. Portanto, quando for posição do heteroátomo especificamente para heteroátomo, nós vamos escrever isomeria de compensação ou metameria. Também vai ocorrer com a função amina, tá? Nós vamos ter os compostos aí, a dietilamina e a metilpropilamina. Tem compostos diferentes, mesma fórmula molecular, mesma função orgânica, mesmo tipo de cadeia, mas diferem-se entre si pela posição do heteroátomo. Lembrando, só é heteroátomo se esse átomo estranho diferente estiver entre carbonos, tá? Que é o caso do nitrogênio aí. Então, se a diferença é a posição do heteroátomo, eu posso afirmar que esses dois são metâmeros, isomeria de compensação. Também vai ocorrer com a função éster e a função tioéter. A tioéter é quando troca o oxigênio pelo enxofre, tá? Isomeria dinâmica ou tautomeria.
Os tautômeros constituem um tipo particular de isomeria de função, na qual os compostos coexistem em equilíbrio dinâmico em solução. Então vamos lá. A isomeria dinâmica, ela é uma isomeria de função. Tu já sabe que a diferença entre eles vai ser função. Porém aqui vai existir um equilíbrio. Uma vai se transformar na outra. O primeiro par de tautômeros é entre cetona e enol. O enol, ele é um composto de elevada instabilidade. É formado o enol quando o grupo hidroxila, OH, está ligado em um carbono que tem ligação dupla. Então aí vai haver uma transição de ligações. A ligação dupla vai sair da posição entre carbonos e vai se ligar com a hidroxila, que vai expulsar o hidrogênio para o carbono. Então ela, se for um enol secundário, converte em cetona. Se for um enol primário, converte em aldeído. Mas depois volta a ser enol. Então, enol vira cetona, cetona vira aldeído. Então vai ficar um se transformando no outro, em equilíbrio. Tá? Então, os dois compostos diferentes, as duas funções diferentes, vão existir ao mesmo tempo, um se transformando no outro em equilíbrio. Tá? Então, essa é a diferença para a isomeria de função. Na isomeria de função não existe esse equilíbrio. Então, lá nas questões, ele deve especificar, tá? Olha, dois compostos coexistem em equilíbrio. A gente já sabe que é a tautomeria ou isomeria dinâmica. Ou então também basta reconhecer o enol. Se você reconhecer o enol, já sabe que vai ocorrer uma tautomeria automaticamente. Queridos, esses são os 5 casos de isomeria plana, tá? São 5 casos de isomeria plana. Então, a gente vai dar uma pausa aqui no conteúdo, tá? Porque senão vai se estender muito. E depois, mais tarde, eu vou entrar com vocês com exercício, tá bom? Então eu desejo a vocês um ótimo dia. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau.